algo surreal hoje, que estavam ali nas entranhas encobertas, o senador Jorge Seife, de algo que é um hecatombe, deputado Marcel Van Hatten, no Brasil, com uma atividade de máfia que hoje foi revelada, inclusive, com violência, estratégias de intimidar jornalistas que criticam o dono do Banco Master, Vorcaro. Eu quero dizer que, nessa tarde de hoje, depois de tudo que foi revelado, senador Isalci Lucas, com a prisão, inclusive, de diretores do Banco Central, com a prisão do cunhado do Vorcaro, além dele, o Zettel, que eu ontem pedi a quebra de sigilo dele. Eu vi aqui nesse plenário um senador que é líder do governo no Congresso, falando que a oposição estaria blindando. Que blindando o quê? Entrei na CPI certa do crime organizado. E olha só, por ironia do destino, quem é que está na presidência da CPI do crime organizado? O PT. Cadê que hoje abriu a sessão para votar o meu requerimento para quebrar o sigilo do cunhado do Vorcaro? Na dica, cancelaram a sessão, enquanto o brasileiro está assistindo pela primeira vez uma comissão parlamentar de inquérito que mais cancela a sessão do que realiza a sessão. Isso eu nunca tinha visto. O senador Jorge Seife está há 4 anos aqui, vai completar. Eu estou há 7. Nunca tinha visto isso. Enquanto a gente podia ter deliberado vários requerimentos, inclusive numa manobra, não foi votado um requerimento meu de quebra de sigilo da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Por que não? 129 milhões de razão se tem. Tem ligação com o Banco Master. Foi contratada e não atuou em nenhum dos órgãos que lá estaria preposto que ela atuasse no contrato. 129 milhões. Irmãos do ministro Toffoli. Convocação. O Brasil precisa saber a história do Maridet, que teria repassado milhões para o ministro Toffoli, uma empresa dos seus irmãos, que ele, a princípio, não dizia que tinha nada a ver e depois assumiu, depois que nós conseguimos quebrar esses sigilos. Parece que não está dando para tapar o sol com a peneira mesmo. Precisamos ir a fundo. E a gente viu uma blindagem de colega, ministro Gilmar Mendes, pegando uma decisão antiga, tirando lá de baixo, sepultando, fazendo a exumação, na verdade, para querer justificar um corporativismo doentio e anular uma decisão soberana da CPI do crime organizado que quebrou o sigilo da Maridet. Olha, tem muita coisa a vir à tona ainda. E é por isso que nós conclamamos ao povo brasileiro, aos cidadãos de bem desta nação, que se posicione sempre de forma ordeira, pacífica, respeitosa, junto aos seus representantes aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, porque é para ontem a instalação da CPMI do Banco Master. É para ontem a instalação da CPI do Banco Master. O presidente Davi Alcolumbre tem 2 caminhos. Ele escolhe. Ele é o presidente do Senado, presidente
do Congresso Nacional. O que não pode é não decidir. Isso não pode. Até porque os dados de hoje mostram algo grave. E eu trago aqui, nessa manchete do Globo, nessa matéria, dizendo algo grave, que faz ainda uma imposição mais forte ainda para que o presidente Alcolumbre se mova nesses pedidos de investigação que tem aqui dentro. E eu repito, ele tem o dever moral de fazer. Olha só o que diz a manchete. Alcolumbre libera a quebra de sigilo de Lulinha. Ontem nós vimos aqui, eu parabenizei o presidente, mas faz aceno ao Planalto. Interessante, aceno ao Planalto. Aí tem aqui no subtítulo da matéria. Presidente do Senado já informou a senadores da base do governo Lula, e assessores do presidente da República que não vai autorizar a prorrogação do prazo da comissão. O que é isso? Já não basta a declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizendo que estaria existindo uma troca de favores, ou seja, uma chantagem, cujos sequestrados estão com as vidas já destruídas, que são os presos políticos do dia 8 de janeiro? Está fazendo barganha com a dosimetria que nós votamos aqui por maioria, para não abrir uma sessão do Congresso, para não ter que abrir a CPMI do Banco Master, para não ter que prorrogar a CPMI do INSS, que é um mega sucesso, mesmo com a blindagem da base do governo Lula escancarada, com a blindagem de alguns ministros do STF, nós estamos conseguindo revelar para o povo brasileiro toda a podridão do roubo de viúvas, de deficientes, de aposentados, de órfãos, senador Jorge Seife. Bilhões e bilhões de reais que não caberiam aqui cheio nesse plenário do Senado, de caminhões e caminhões de dinheiro, milhões de pessoas roubadas. E aí a gente fica naquela pergunta, é jogo combinado? Porque ontem o presidente Davi Alcolumbre falou aqui, eu parabenizei, tem que ser mantida a decisão da CPMI. Mas aí vem essa manchete para dizer que não vai prorrogar. O que adianta? Vai dar tempo chegar o celular do Vorcaro, que a Polícia Federal não mandou ainda, está filtrando as informações para a CPI? Vai dar tempo a gente ouvir todo mundo que a gente aprovou? Vai dar tempo estudar os quebra de sigilo? Claro que não! Por isso que ele tem o dever de prorrogar, porque senão está abortando, desculpa, essa palavra é forte. Está matando um trabalho sério que a população reconhece de investigação, de uma comissão independente do senador Carlos Viana, presidida por ele e pelo deputado Alfredo Gaspar, que tem feito um grande trabalho. Aí vem aquela pergunta do jogo combinado de novo. Quer dizer que o presidente Davi Alcolumbre dá uma decisão corretíssima ontem, e hoje o ministro Flávio Dino já vai para uma empresária ligada ao PT e nega, cancela, anula a decisão da CPMI para quebra de sigilo dela? Está pensando que a gente é o quê? Alguém que foi indicado pelo presidente Lula, que era seu ministro da Justiça, vai interferir em algo que tem a ver, que pode esclarecer a participação do eventual fraude do filho do presidente da República, Lulinha, nesse escândalo? Ele que viajou, Lulinha, para Portugal, de primeira classe, pago em hotel luxuoso, pelo careca do INSS, que o presidente Davi Alcolumbre decretou o sigilo de 100 anos. Não é muita coincidência, senador Jorge Seife. Senadores com assessores com sigilo quebrado, não é muita coincidência. O consultor político, 1 minuto, senhor presidente, se o senhor me der, eu comprometo a encerrar. Conclua rapidamente, senador. Concluo. Vou concluir mais do que rapidamente. Eu só queria dizer que tem um consultor do Senado, consultor político, isso me constrange bastante. Deveria pelo menos ter sido afastado.
mas continua recebendo 31 mil reais. E na CPMI, segundo a Polícia Federal, os dados cruzados, ele teria recebido 3 milhões de reais. É assessor da presidência do Senado e já foi chefe de gabinete do presidente Davi Alcolumbre. Presidente Davi, o senhor tem que colocar, continue, como ontem o senhor fez, dando bom exemplo, abra essa CPI ou CPMI já, prorrogue a do INSS e abra a do Banco Master. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação, porque nós temos que investigar tudo, inclusive o assessor do Hugo Mota, ex-assessor dele, que movimentou 3 milhões, ganhando 3 mil reais por mês. Obrigado, presidente.